Olha, vamos agora direto para a nossa redação, gente, porque foi mantida aí a prisão preventiva de Raimundo Nonato da Conceição Moraes. E o Raimundo, ele é suspeito de ser o causador do acidente que matou 3 pessoas e deixou 3 pessoas feridas na noite do último dia 2 de agosto, ali na zona sul da nossa capital Teresina. E o Tony Silva está direto da redação e vai trazer para a gente as atualizações. Boa tarde, Tony Silva. É com você, meu irmão. Olá, Valbert. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Valbert, o caso que chamou bastante a atenção, continua repercutindo muito, o caso deste acidente ocorrido na noite do último dia 2 de agosto, uma sexta-feira, onde, de acordo com as informações, o Raimundo Nonato, ele estaria dirigindo esse veículo quando teria provocado o acidente ao invadir o sinal que no momento estava vermelho para a sua passagem. Ele teria invadido e provocado este grave, trágico acidente, onde vitimou fatalmente 3 pessoas, incluindo um ex-vereador da cidade de Monsenhor, Gil, e na sequência mais 3 pessoas saíram também gravemente feridas. Ele teria saído do veículo, teria percorrido alguns trechos ali do entorno, inclusive as imagens mostram claramente que ele teria retirado a camiseta, jogado em um determinado local, acredita-se que para dificultar o reconhecimento, e depois teria empreendido fuga. A polícia começou as investigações, que teve como comandante ali do inquérito, ou seja, presidente do inquérito, o superintendente de operações integradas da SSP, o delegado Matheus Zanata, que fez a condução destes primeiros levantamentos, onde mostrou que ele teria pegado uma carona com um caminhoneiro e teria se dirigido para a cidade de Caxias, aqui no estado do Maranhão. Diante dos fatos, o delegado diligenciou e 2 dias após o acidente, o Raimundo foi preso ainda em situação de flagrante e daí foi trazido para Teresina. Ele não confirmou nem negou o fato, ele permaneceu calado. Agora, diante de elementos probatórios suficientes para o delegado e toda a equipe de investigação, ele foi mantido preso. Daí então o juiz que cuida também do caso, que está responsável pelo caso, acabou convertendo a prisão dele em prisão preventiva. O juiz inclusive chegou a alegar que esta decisão é tomada porque as provas elas são suficientes, elas mostram claramente, inclusive com várias testemunhas que presenciaram o fato e que deram depoimentos que dão sustentação, sem falar nas imagens que foram registradas por câmeras de segurança ali do entorno, que mostram inclusive quando o Raimundo saca a camisa, ele joga para o interior de uma residência por sobre uma mureta, depois ele corre como se estivesse assim numa situação desesperado por ele fugir. E tem um agravante ainda mais, de acordo com o magistrado, que ele não prestou socorro às vítimas. Ele teria fugido sem prestar nenhum socorro, e isto é um agravante nestas situações. Então, a prisão dele está mantida e de forma preventiva, ou seja, terá todo o tempo aí para as investigações, que elas seguem até o prazo da conclusão de inquérito, e o que for necessário, se houver necessidade de mais prazos, porque provavelmente ele, com o decorrer das investigações, do oferecimento da denúncia para o Ministério Público, ele poderá inclusive ser levado a um júri popular. Mas tudo isso, somente este decorrer irá trazer essa determinação ou não. O certo é que, como já dissemos, o caso continua com grande repercussão. As pessoas que foram feridas, saíram com vida neste acidente, estão todas já fora de perigo, mas algumas delas ainda em observação. Inclusive tem 2 menores e uma pessoa
adulta que foram feridas neste mesmo acidente. Valbert. Tony Silva, infelizmente, eu vou ter que tocar nessa parte aqui, porque assim, no momento que as imagens mostram aí ele se evadindo da cena do crime, independente da punição que ele irá receber, essa punição, a partir do momento que ele vai alegar, dizer sobre orientação, claro, dizer que saiu da cena do crime com medo de agressão, de represária, alguma coisa assim, de qualquer forma, ele vai ser punido, mas essa punição já vai reduzida, porque a defesa dele vai alegar que ele fugiu com medo de morrer na cena do crime. Então já vai começar uma punição com determinado benefício, né? Isso é uma hipótese minha, porém é o que a gente vê em situações semelhantes. Quem perdeu foi quem morreu. Graças a Deus que as pessoas aí, elas estão se recuperando, vai ficar o trauma, vai ficar aí o psicológico afetado para o resto da vida. Você me permite, ainda tem a questão da possibilidade que foi ventilada durante todos os interrogatórios, de testemunhas de que ele havia ingerido bebida alcoólica. Oi, ei, dá bem aqui pro Tony Silva esse microfone aqui, ó. Pode usar esse microfone aí, Tony Silva. Vai lá, corta lá pro Tony Silva, vai. Sim, tá certo, sim, Tony, ao vivo é assim mesmo. Então, só mais para lembrar que as testemunhas disseram que ele havia ingerido bebidas alcoólicas. Inclusive, há relatos de que ele teria tomado 1 litro de uísque mais uma meia garrafa de cachaça. Esses foram relatos que circularam, inclusive, em redes sociais e que chegaram a ser passadas para a polícia. Infelizmente, não teve como realizar o teste de alcoolemia para saber para realmente se comprova ou não esta versão, porque pelo fato dele ter fugido, né? Já quando foi preso, já não havia mais como detectar se ele tiver ou não bebido. Realmente, essa versão não se sabe como que ela será entendida pelo judiciário. Aí somente agora o Poder Judiciário irá dar esta decisão, mas há muitos relatos de que ele também estaria dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Tony Silva, olha, com certeza lá no bar, na Zona Sul onde ele estava, tem imagens. Com certeza lá no bar onde ele estava, tem quem atendeu. Entendeu? Então essas pessoas, essas imagens são os principais pontos dessas investigações. Se há por parte da polícia que ele tinha ingerido bebida alcoólica, e essas condições aí a gente está vendo que não é uma condição de uma pessoa que estava em sã consciência conduzindo aquele veículo. Entendeu? A gente acredita aqui na investigação bem feita, as evidências estão aí, o que a gente quer é que ele seja punido. E outra coisa, ele cometeu um crime no trânsito. Se ele tivesse ingerido bebida alcoólica, se ele não tivesse ingerido bebida alcoólica, a gente viu que ele invadiu ali pelas imagens um sinal que estava fechado. Independente das condições às quais ele se encontrava em estado sóbrio ou não, digamos assim, em relação ao álcool, ele cometeu uma infração ali, e essa infração que ele cometera, vidas foram ceifadas. Ele tem que pagar por isso. Muito obrigado, viu, Tony Silva? De tanta repercussão, só para finalizar, Valbert, inclusive no comentário que você fez ali dias após, salvo engano, na segunda-feira ainda, ou após a prisão do Raimundo, que muita gente chegou a questionar que não seria a pessoa das imagens, que estaria assumindo o lugar de alguém, mas as evidências, as provas coletadas no decorrer das investigações do antes e o pós a prisão do Raimundo mostram claramente
que não tem como, dificilmente seja outra pessoa, que ele é exatamente a pessoa que teria adentrado o veículo lá de onde, até onde chegar no local do acidente, então muito dificilmente seria uma outra pessoa, e é isso que prevalece até o momento dentro das investigações. Valbert. Muito obrigado, meu amigo Tony Silva. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Grande abraço. Até a próxima.